Oi, gente. Bom, vamos lá. É, é um vídeo um pouco assim, sabe? Seguindo a mesma pegada do que eu fiz anteriormente, só que meio que meio que explicando assim, né? Porque muita gente às vezes aparece nas minhas lives quando eu falo, né, que eu tenho autismo, que eu tenho depressão e que isso é uma desculpa, né? Então eu queria explicar um pouquinho, mais ou menos, né, sem utilizar isso como desculpa, algumas coisas que eu posso realmente, por mais que eu quisesse pôr a culpa no autismo e na depressão, coisas que hoje já com mais de 40 anos, quase 50 na verdade, eu falaria para quem é mais novo agora, embora também eu tenha casa, tudo já, né, que seria a pior das coisas para quem está começando, alguns erros que eu cometi. Lembrando, como eu disse, eu não estou levando em consideração porque eu tenho sim problema e eu não estou usando isso porque até porque eu nem me atentava muito a esses problemas, né? Que eu ser autista e ter depressão. E a depressão realmente é uma coisa que eu conseguia lidar com ela. Mas uma coisa que meu pai dizia, né? Que hoje, principalmente, é uma coisa que eu tô vendo hoje, né? As pessoas elas não estão mais preocupadas em ir pra frente. Elas estão preocupadas em agora, né? Em gastar agora, ter agora. O meu pai falava uma coisa, né? Que você tem que, até os 30 você tem que estar com a vida feita. Aí você pensa em namorar, casar. Parece mentira, mas o meu pai tinha uma casa, a gente, né, eu lembro a nossa primeira casa, né, que era em São Paulo. Aos 30 e poucos anos a casa já estava quitada. Não é uma casa de um valor baixo, né? Acredito que hoje uma casa igual estaria valendo quase 1 milhão. Mas por que eu estou falando isso? Por causa que hoje mudou. E muitas vezes a gente vê que a gente não tem lá, né, aquele princípio lá do fundo, desde cedo, né, de economia, né, o imediatismo. Então, eu acho que é uma coisa que serve para os jovens hoje é que eu vejo muito. Ô, Gabriel, você já comeu? Eu vejo muita gente, né, preocupada, que mora com os pais com uns 30 anos, né, e fala que não tem dinheiro com 30, 30 e pouco, isso tá virando normal. E não tem muita desculpa, né? Eu lembro que quando eu morava com meus pais, eu era estagiário, eu cheguei a juntar aí quase 10 mil reais em um pouco mais de 2 anos. Eu ajudava um pouco meu pai com a TV a cabo, né? Eu pagava a minha TV a cabo, eu ainda ajudava com a comida e quase metade do dinheiro eu guardava. E parece que, poxa, e era um salário aí de nem 1.000 reais, para vocês verem que eu sabia investir também tudo, mas poxa, pensa, um cara de 20 e poucos anos, com 10 mil na conta, infelizmente eu arrumei namorada, acabou, eu torrei meu dinheiro, a namorada me largou. Então, assim, o primeiro ponto que eu vou deixar claro aqui é que a pessoa, ela realmente, ela tem que tentar, por mais que as pessoas falem, ai, você tá assim hoje, mas eu fiz faculdade, eu fiz curso técnico, e aí eu vou entrar, né? Achar qualquer formação, ter você ter alguma profissão. Eu tenho, pelo menos eu posso falar que padeiro eu sou, só que é uma coisa que realmente eu não quero mais mexer com isso, porque é uma coisa muito cansativa, mas eu sou padeiro. A qualquer momento, em qualquer lugar, eu posso arrumar emprego de padeiro, mas é uma coisa que, e principalmente pela parte de higiene, que você não consegue implantar num dono de padaria. Não consegue. Eu desisti de ser padeiro por causa disso. É uma sujeira que, por mais que exista vigilância sanitária, só quem é padeiro vai saber. Que é uma sujeira assim, sabe? Então, assim, você tem uma profissão, até os 30, tem uma profissão. Pense em guardar dinheiro, pense em guardar dinheiro, por causa que você nunca vai sempre ter o que comprar. Você sempre vai ter o que comprar. Isso eu tô falando, tá? É, assim, como eu falei, eu tenho um canal que eu falo de finanças e eu falo que depende muito da nossa situação, né? Se a gente tem filho, família, mora sozinho. Mas se você mora com os pais, é a melhor época de, em vez de querer gastar com besteira,
é ajudar, em primeiro lugar, ajudar o pai e a mãe, né, se você mora com seus pais, pelo menos uns 30% aí você ajudar o seu pai e sua mãe a pagar aluguel, comida, é a sua obrigação, independente se você queira ou não, porque, né, para ser, os seus pais podem dar a vida para você, então é o mínimo que você pode fazer. E, cara, guardar no mínimo 30%, aprender a investir, aprender a guardar, evitar luxo, comprar iPhone aí, como muitos, né, iPhone 17 Pro Max, pagar 16 conto no iPhone e tênis de R$ 1.000, sabe? Coisa que desvaloriza em vez de investir esse dinheiro aí. Se você investir aí 17 mil na poupança, vai que, digamos assim, que seria o mais, o que está rendendo 5% ao ano. Faz as contas aí. 10% de 16. Nossa, dá uns R$ 850 por ano. Você imagina, por mais que pareça pouco, em 10 anos aí você quase dobraria 60% a mais aí de 17 mil. 6 vezes 42, você iria ter uns 28, R$ 29.000. Agora, em 10 anos, com esse mesmo iPhone, quanto o iPhone valeria? 3, 4 mil, entendeu? Então, eu acho que eu vou fazer vários vídeos assim, sabe? Esse é o primeiro, assim, eu vou tentar me falar de uma forma, porque assim, hoje eu me considero um fracasso. Sem dúvida. Não, nossa, eu tô me depreciando, não. Eu tenho que admitir que eu tenho uma parte de culpa, sim. Eu vou culpar, sim, a doença, só que em menos. Eu vou culpar, sabe por que eu vou culpar em menos proporção? Porque eu aprendi a vencer ela. Por mais que as pessoas falem que é impossível, eu sou uma prova viva que eu já tive negócio, eu já tive emprego bom, eu já quase passei em 2 concursos públicos. Na verdade, eu não passei tão bem. O último de 1.000 pessoas minto, não era cadastro reserva. Então, chamaram 4 pessoas, eu passei em 14º. Pô, falar que 1.000 pessoas eu passar em 14º e por uma questão não ficou entre os primeiros e eu ia acertar, mas eu troquei. Infelizmente, aquela mania de trocar e colocar no gabarito. Pois é. Ia ganhar uns 2.500 a R$ 1.600. Pô, cara, pra mim estaria, né? Mas fazer o quê, né? Não passei. Inclusive, eu tenho que ver se eles deram uma melhorada na colocação. A época estavam chamando, né? Ia ter um concurso, acabaram cancelando. Tá. Então, assim, então eu posso falar que por mais que eu possa usar o argumento de eu ser autista, isso e aquilo, eu aprendi a lidar com isso. Eu sei lidar com as minhas limitações. Só que daí o que aconteceu é que eu tive síndrome do pânico e ela me deu uma... Porque pra mim qualquer emprego era emprego. Eu nunca fiquei escolhendo. Eu já tive empregos bons, eu já menti na carteira de trabalho, tirando, omitindo coisas que eu fiz que iam... na verdade, porque eu ganhava mais, só que daí eles vêm na carteira digital hoje em dia, né? Mas para poder trabalhar de qualquer coisa, eu já aceitei. Como o último emprego meu, eu fui fazer entrevista, passei, eu ia ganhar um salário X. No dia da integração, eu ganhei o uniforme e tudo. Não, isso parece conto de mentira, né? Falaram que eu não ia ter mais a vaga, que foi cancelado. Era uma área que eu tinha experiência, tudo. O salário me diminuiu quase R$ 1.000. Eu aceitei, né? Eu aceitei. E parece que foi mentira, porque quando eu tava, não, sabe, cara, não existe, mano. Eu falo, mano, e eu falei, poxa, já que eu tô aqui, é uma área que eu conheço também, né? Embora eu não ia trabalhar com o meu conhecimento, que era a parte da padaria, mas eu ia trabalhar como auxiliar na parte de padaria e frios, né? Mas beleza, né? Mas é pra você ver que, né? Então, uma coisa assim, sabe? Quem é novo agora, procura se aperfeiçoar. Procura ter uma profissão, nem que seja um curso técnico. Cara, um curso técnico você já vai estar na frente aí de muitas pessoas. Você provavelmente no começo pode ganhar o mesmo que uma pessoa está ganhando hoje. O salário médio hoje em dia é um pouco mais que o mínimo. Chutando é R$ 1.800. Com curso técnico, você vai conseguir uns 2.000 de cara, mas o problema é que com o tempo o curso técnico valoriza muito mais. Então hoje, qualquer cursinho técnico aí, depois de 2 anos numa empresa, pode ser enfermagem, qualquer coisa, você vai estar ganhando uns 3.000. Com a diferença que o curso técnico, com o tempo, tem áreas aí que você vai estar ganhando 5, 6 mil, depois de uns 5 anos de experiência. E você pode ficar no mesmo lugar, na mesma empresa, se você não tem nenhum curso,
nenhuma expectativa de ser promovido, você vai ficar ganhando a mesma coisa, o salário reajustado pelo governo aí, que não é nem 8% ao ano. Aí é uma escolha sua. Então, eu já fiz muita besteira. Hoje eu tô tendo muito problema por causa da minha cabeça em relação a voltar ao mercado de trabalho mesmo, porque eu tenho curso técnico, eu fiz 2 cursos técnicos, eu tenho faculdade, fiz até o último ano, então, mas não adianta nada se você não se formou, por mais que você tenha conhecimento, você tenha aprendido, não vale nada sem o diploma. Da mesma forma que tem gente diplomada que não vale nada também porque não tem conhecimento. Então, gente, essa é a primeira regrinha que eu vou dar. Hoje eu me sinto um fracassado. Eu me sinto um fracassado, mas não estou falando pejorativamente não, tá? Eu estou falando porque é a minha situação agora. Eu estou tentando me reerguer, todo dia eu tento me reerguer. E várias situações que aconteceram na minha vida que eu nem vou falar porque não compensa, mas que se juntar tudo, eu acho que eu devia escrever um livro. Então, assim, sim, eu penso em voltar a trabalhar esse ano, inclusive. O YouTube, eu gosto. Mas, sabe, está chegando já um ponto que as ofensas gratuitas já está incomodando a um nível que eu vou esperar que eu já tenho um pagamento e o outro pagamento quase garantido, né? Vou continuar fazendo uns vídeos, vou ver as lives como vai ser. Até agosto que eu termino de pagar minhas dívidas, vai ficar uma dívida que realmente é a que já tá com o nome sujo e que o banco já fez uma baita de uma sacanagem comigo, né? Que era 2.000, e mesmo no Serasa tá 4.000, absurda, uma dívida em 5 meses. Não faz sentido isso. Então é isso, gente. A minha primeira dica aí é isso. Tenha uma profissão. Não importa qual, não fique sonhando muito. Tenha uma profissão. Depois que você tem uma profissão, agora, se você pode sonhar ainda estudante e tem a opção de estudar, estude para você ser o que você quiser. Se você já não pode ter essa mordomia, primeiro faça o que precisa. Porque também eu posso citar alguns nomes dentro da minha própria família que fizeram o que precisaram para depois alcançar alguma coisa que queriam. Mesmo demorando 5, 6 anos, aí, tendo que trabalhar de uma coisa que não era o que queria, para depois estabelecer... Nossa, sujeira, mano. Tudo pó. Então é isso, gente. Espero aí que esse vídeo chame a atenção de alguém. E hoje eu me encontro uma porcaria, mas eu vou me erguer. Beleza?